Terceiro e último bloco do Fluminense Debate, edição especial de enquadramento. Marcelo Viola. O tema que a gente tem para falar aqui agora é rapidinho, bem pincelado, porque eu não gosto de falar do Flamengo não. Mas a ESPN Brasil fez uma matéria que mostrou Patrícia Amorim colocando 25 funcionários ou pessoas ligadas ao Clube de Regatas Flamengo dentro do seu gabinete de vereadora, ou seja, trabalhando com uma coisa pública. Vocês se lembram bem da senhora Patrícia Amorim questionando o PT se incentivo aliciamento, o Fluminense com uma postura que seria antiética no caso do Thiago Neves. E aí hoje caiu para minha surpresa, não obstante a todas as loucuras que já foram cometidas pela gestão Patrícia Amorim, com essa informação. A gente sabe que essa é uma prática que não é assim, digamos assim, inédita, mas independente de inédita ou não, ela não é muito lá ética. Você concorda comigo? Não é nem um pouco ética. Né? Mas eu tenho até medo de ficar falando muito em ética, né? Pela sociedade que a gente convive, né? A amplitude do tema na cabeça das pessoas, às vezes, não é mesmo que a gente tem. Né? Então, é um negócio complicado. Agora, uma presidente... Sai do muro, sabe? Falar uma presidente do Flamengo, falar em ética, é um negócio complicado. Né? Porque é um clube com passagens que a gente sabe, né, que desabonam profundamente como instituição, como exemplo. Então, mas nesse aspecto aí, eu não gosto, desculpa te cortar, mas eu também não gosto muito de ir por essa linha também não, de falar, o clube, nesse caso eu estou falando da gestão atual, porque a gente também não pode colocar, se for pensar assim, o Fluminense também tem passagens, que são passagens escuras em sua história, passagens que a gente não gosta de rememorar. A diferença é que a gente não gosta. Eles gostam. Bom, então... Não tem um outro clube aí que se vangloria quando ganha o roubado? Torcida. Aí você começa a entrar, entendeu? No pensamento das pessoas, na questão cultural. E aí hoje eu estava conversando isso com o pessoal lá do site, do Globo.com, nós chegamos numa reunião, e estava se falando exatamente isso, que a política é reflexo do pensamento das pessoas. Né? Se as pessoas abraçam uma causa em que um clube se vale de expedientes, né, que não são os expedientes esportivos, para poder alçar, né, voos mais altos, para poder conquistar títulos, né, e as pessoas apoiam isso, o que você vai esperar da política? Porque o cara, depois que ele entrou no gabinete, né, mudou tudo. Ninguém acompanha. Você lembra que você votou na última eleição? Eu lembro. Lembra? Eu lembro. Poucas pessoas lembram. Eu não lembro. E isso é um erro. Olha, eu estou assumindo. Olha, assumindo a falha publicamente. O discurso. Eu não lembro com quem eu votei para vereador. Eu sei que eu votei bem, porque eu escolho. Mas eu não lembro. Como é que eu vou cobrar? Né? E aí você vê com essa questão, colocou a família. Isso aí é a prática do nepotismo no Brasil, é uma coisa tão comum quanto escovar os dentes de manhã, né? Então, infelizmente, tudo passa pela concepção que tem o próprio povo, né, dessas questões éticas, dessas questões morais. E aí, enfim, você vai chegar nessa área, né? Mais uma da nossa vida parte. É complicado, e aí, mais uma vez, eu recupero o início do ano e o caso do Thiago Neves, que ele não tinha contrato, o Flamengo prometeu e segue prometendo que ia trazer o Thiago Neves, ia ter o dinheiro para contratar, não veio o dinheiro, o cara ficou ali no mercado, o que o Fluminense fez? Fez uma proposta para um jogador que não tinha contrato. Então é aquilo, por mais que o Fluminense cometa inúmeros erros que a gente vai citar aqui, não é defendendo lá nem meu nem si, mas esse caso o Fluminense não teve culpa e aí foram chorar para tentar transferir a culpa de uma ineficácia, de uma ineficiência do Flamengo no negócio, tentando transferir para o rival jogando para a torcida. Pão e circo. Mas pão e circo, eles confundiram um pouco ética aí com, vamos dizer assim, com amizade, solidariedade, qualquer outra coisa, qualquer outra de ética. Perfeito. No mercado é aquela coisa, se você está trabalhando numa empresa e você tem destaque, né,
Né? Se alguém chegar aqui para você, olha, eu quero que você trabalhe para mim. Aí você pode estar falando no aspecto filosófico de moral, mas aí a moral é sua para consigo mesmo, ética quando se estende a moral para o outro. Então é uma situação realmente gostou da aula de filosofia. Rapaz, agora eu falei. Então é aquilo, mas você não pode ter um valor que lhe é próprio e transferir isso para o outro numa relação de mercado, numa relação de negócio. Isso não é possível. Vamos dizer assim, que é uma normatização moral da moral. Né? Você falou brincando, mas você está certo. E vamos lá, então, o próximo tema, Fluminense. Agora a gente tem que ter alguma moral para poder ter ética. Se não tiver, eu digo, não tem como. Né? Se não tiver, não tem ética, não tem moral, não tem. Fluminense e Santos. Fluminense e Santos volta o Thiago Neves, Santos vai estar desfalcado, não tem Neymar, não tem Ganso. Jogo para vencer aqui no Engenhão e acabar de vez com essa frustração do torcedor, frustração que nós temos também, porque a gente queria ter ganho aquele jogo. A gente fala aqui que, pô, não, estamos no caminho certo, mas a gente também ficou estressado com aquele gol no último minuto, não foi? Mas Fluminense e Santos. Nós temos uma semana crítica, 2 semanas críticas agora, que a gente pega Santos Internacional fora, né? Portuguesa fora e depois acho que é o Atlético Goianiense aqui. E se nós conseguirmos passar por esse período, provavelmente nós vamos desaguar no maravilhoso, nós vamos ter Fred e Dela de volta. E aí a coisa começa a complicar. Se nós conseguirmos nos manter pelo menos colados ao Atlético, né, nós vamos realmente temos tudo para dar uma arrancada muito boa. E por isso mesmo esse jogo contra o Santos é muito importante. Porque uma vitória dá tranquilidade para a gente enfrentar o Inter. E aí, quando jogar no Beira-Rio, o empate já não vai ser uma coisa ruim. Até porque o Atlético, toda a situação aqui que nós já colocamos, a ausência do Ronaldinho realmente tende a ter um mau resultado contra o Bahia. E tem que ter mesmo, porque o Bahia vem de 2 vitórias contra Santos e São Paulo. É isso aí. E aí o que eu queria complementar, já está acabando o programa já, é a situação de relação. Que pena, né? O programa está quente. Eu te falei que ia ser quente no primeiro bloco quando a gente tinha as 2 câmeras. Mas vamos lá. Voltando aqui, Grêmio venceu. Tem coisas que só acontecem nesse programa. Sim, mas o Grêmio venceu. E com isso, com a vitória do Grêmio, ele foi teoricamente o grande vencedor da rodada. Venceu? Não, venceu. O Grêmio empatou. O Grêmio empatou, isso aí foi na rodada anterior. O Grêmio empatou, o Vasco fora de casa também. Oi? Empatou fora de casa com o Palmeiras. O Grêmio empatou fora de casa com o Palmeiras. Em tese, ele teve um jogo mais complicado, ele teve menos 1 desde o início, então, de certa forma, ele ainda assim foi o grande vencedor da rodada. E ele, nessa condição de grande vencedor da rodada, como é que você está vendo o Grêmio nesse campeonato? O Grêmio, para mim, ainda é uma incógnita, porque o que eu vi de jogos do Grêmio não me convenceu. Tá? Porque, às vezes, o que o clube está pontuando nem sempre representa aquilo que ele está jogando. Às vezes faz um jogo duro, complicado, pega um time que está descendo a ladeira, moralmente abatido, como foi o caso do Vasco, né? Quando o Grêmio recebeu o Vasco lá no Olímpico e deu um sufoco. Né? Sem jogar bem, deu um sufoco no Vasco. Então, para mim, é um time que ainda precisa avaliar melhor. Para mim, continua sendo Fluminense e Atlético Mineiro, apesar de pesares. Agora, de qualquer forma, dos clubes que você não pode descartar nessa luta pelo título, são os times que estão dos 34 pontos para cima. Porque com 34 pontos você tem o São Paulo, o Cruzeiro, que está subindo de produção, e o Internacional, que está ameaçando de subir de produção. Porque eles vão de ganho, um jogo maravilhoso, e depois eles vão lá e tropeçam. Então é complicado. Agora, todos eles continuam assinando. Eu esperava que o São Paulo e o Grêmio venceram 3 partidas seguidas. Eu falei, pô, agora os caras vão igualar. Aí o Grêmio empatou, o São Paulo perdeu. Né? Então, para mim, por enquanto, quem mostrou que tem capacidade para brigar pelo título até o final, continuou sendo Fluminense e Atlético Mineiro. De repente, pode ser que mais alguém apareça. Hoje eu ainda não vejo. Eu estou com você, absolutamente. Em relação ao Vasco, eu não vejo força como já não via antes para esse time do Vasco que está buscando esse campeonato. A briga, por enquanto, segue restrita a Fluminense e a Atlético Mineiro. Claro que é um novo campeonato,
com todas as circunstâncias e coisas que acontecem, esse cenário pode se modificar.